Olá, pessoal, tudo bem? Começando mais um podcast nosso aqui com o nosso time de especialistas, né? Edilmara e Sidney Yokohama aqui. São dois especialistas da área de segurança da informação. O Sidney é nosso CISO aqui na LGPD Now, na Bravonix, né? Edilmara também é especialistas, né, do time do Sidney. E nosso tema hoje aqui é falar um pouco sobre essa questão de conscientização e segurança da informação e LGPD, como é que esses assuntos se conectam, né? E trazer para vocês mais informações. Você que está aí no seu processo, na sua jornada de compliance, né, de governança, né, de proteção de dados. Então, a gente traz as melhores informações profissionais aí de ponta. Queria agradecer aí o Sidney e a Edmara pela disponibilidade. E a gente vai fazer muito conteúdo com relação a isso, né? Quero dar as boas-vindas a vocês aí também e passar a palavra para vocês se apresentarem para o nosso público conhecer um pouquinho mais de vocês e a gente entrar no nosso assunto logo em seguida. Obrigado, Tarcísio. É um prazer estar aqui nesse podcast aí, tá? A segurança da informação não é um assunto novo, é um assunto até relativamente antigo no mercado, só que realmente é uma coisa que toda vez o pessoal só lembra quando já teve algum incidente de segurança. Normalmente o pessoal não presta muita atenção, a não ser quando sofre na pele alguma perda com algum impacto relativo ao negócio, tá? Então, a conscientização realmente é um dos pontos mais críticos dentro da implantação de segurança da informação, onde as pessoas é que são o elo mais fraco da parte de segurança, né? Então, a Mara, eu sou o CISO aqui da Bravonix, eu mexo direto com segurança da informação já há mais de 20 anos e com tecnologia há mais de 40 anos. E aí tem a Mara também que está aí. Mara, pode se apresentar também. Bem, eu sou a Edilmara ou Mara, né, como pessoalmente sempre foi mais utilizado. Estou atuando agora na Bravonix, né, na área de segurança, e é muito legal esse espaço que a gente tem para poder trazer informação e eu acho que aproximar essa questão de segurança da informação do usuário final, né? Eu acho que a LGPD trouxe uma oportunidade muito grande para isso, porque quando a gente pensa em área de segurança da informação, parece que fica muito restrito ali ao pessoal de TI, né? Aquela caixinha preta ali, onde muitas pessoas acham que não tem tanta familiaridade com o assunto. Mas eu achei legal um post que a Bravonix fez há pouco tempo a respeito de que os dados são o novo petróleo, né? E eu acho que é muito isso mesmo. E a gente precisa fazer esse processo de conscientização, principalmente do usuário final, da importância que são os dados na internet. Se, por um lado, as empresas, com certeza, têm que ter ali o seu processo, né, para poder trazer segurança nesse sentido, mas a gente precisa trazer essa conscientização para o usuário final também, porque ele ajuda a reforçar essa questão da cobrança, da regulamentação, dos cuidados que a empresa precisa ter, né, com esses dados. A gente tem ainda um trabalho muito grande para ser feito, tanto em empresas privadas quanto públicas, ali no sentido de trazer os conceitos corretos do que é um risco, né, do que é a probabilidade daquele risco acontecer, do que é impacto, que às vezes ainda é muito confundido, mas a gente tem evoluído muito, né, com a questão da NPD agora, e todas as ferramentas que vêm se voltando também para essa normatização, né, para trazer um processo mais claro, políticas e normas que auxiliem nesse processo. E a Bravonix vem ali com muitos parceiros auxiliando para ajudar todas essas empresas nesses quesitos. Perfeito, Mara. É isso mesmo. Acho que você pegou um gancho aí realmente da parte de segurança da informação. É que o pessoal sempre acha que é tecnologia e esquece que tem processos, pessoas, documentos, perímetro. E tem também essa vertente de achar que é difícil, né? Porque segurança da informação, quando fala, todo mundo treme porque fala assim, vou gastar dinheiro, né? E, na verdade, não é bem isso que a gente prega dentro do mercado. A gente sabe que tem um problema de custos, e antes dos custos, a gente tem que fazer um levantamento para verificar aquilo que pode ser feito e como que vai ser feito. Muitos dos passos a gente faz sem sequer investir em tecnologia ou investir em outras coisas, a não ser uma consultoria, a não ser o desenvolvimento de padronização de documentos, você ter os itens de rastreabilidade, auditabilidade, explicando também, inclusive você já mencionou na sua fala, né?
A LGPD é um dos ganchos da segurança da informação. Ela já teve um boom em 2000, que é o bug do milênio. Depois teve a parte de internet das coisas. E tem também essa parte que a gente está vendo hoje, que é a LGPD. E não tão longe, a gente já tem presenciado alguns pontos da inteligência artificial. Então, segurança da informação, ela não é só quando tem um incidente de hacker que entra dentro de algum computador e faz a sua intrusão e pega os dados e sai vazando. Ele também tem a parte de vazamento não intencional, que é uma configuração mal feita. Tem a parte de pessoas que conversam no bar, restaurante, tomando cafezinho, aí solta um projeto lá que ninguém estava sabendo, aí o mercado começa a descobrir sobre aquele projeto. E tem também o problema da disponibilidade. Então, a LGPD ela fala de segurança da informação e não é só questão de vazamento de dados, é questão também da parte de integridade dos dados e a disponibilidade dos dados. Tá? Mas aí você pode continuar. E a conscientização é sempre, né? E tem a parte da LGPD também, que a gente tem a Play DPS, que é um ponto que ajuda bastante nessa parte de conscientização, que geralmente ninguém lembra delas também. É um lado que é obscuro, o pessoal fala, não, isso aí eu não vou aprender nunca. Aí colocar aquela barreira já era. A gente vê muito essa dificuldade, né, das pessoas, das instituições entenderem a importância do treinamento, né? Muitas vezes a gente está fazendo assessment ali com várias empresas e a gente vê que às vezes é feito ali no início, né? Uma leitura, entrega um documento para a pessoa fazer uma leitura, mas não tem aquela continuidade do processo, aquela atualização, né? E a segurança ela está muito ligada ao comportamento, aos hábitos do dia a dia. Então, o home office também deixou um pouco de lado essa preocupação, porque a gente pensa que porque está em casa, né? Mas tem todo um cuidado ali com acesso ao computador que a gente usa para trabalhar, as informações que a gente deixa, né, na mesa, que nem você falou, às vezes numa conversa de bar ali, né? O pessoal pega alguma informação, ou um descuido com aqueles coworks também. Às vezes você vai lá, utiliza, né? É um ambiente ali aberto. Então, é preciso a gente interiorizar esse cuidado, essa conscientização, como a gente fala, os treinamentos, para que se torne um hábito, de fato, a gente ter o cuidado com essas informações. À medida que a gente verifica ali com as empresas, verifica uma política, uma norma, muitas empresas têm contratos grandes de prestação de serviço e às vezes não tem uma política ou uma norma bem elaborada, né? Como o Sidney comentou, eles ficam sempre preocupados com o custo, né? Mas a definição de uma política, de uma norma, de um treinamento de conscientização, ele não envolve grandes custos. É o famoso arroz com feijão bem feito ali que dá resultado, né? E a gente tem trabalhado muito nesse sentido de conscientizar empresas, né? Que são clientes, parceiros, fornecedores, e agora também com o podcast, né? Tentando levar mais informação para todo mundo nesse sentido, para, de forma acessível, trazer essa conscientização para todos. Essa questão de conscientização é muito importante. A gente que tá, a gente às vezes vai falar de um assunto como informática, informação, tecnologia. As pessoas às vezes elas ficam restritas ali ao conhecimento delas para ter acesso a esse conteúdo, né? E essa nossa proposta aqui é descomplicar realmente essa linguagem e trazer uma proximidade, porque como o Sidney falou bem, informação está em todo lugar, né, Sidney? Informação está em todo lugar, onde você vai. É muito importante isso, porque falar de conscientização e falar de segurança da informação, falar sobre proteção de dados pessoais, né, que é falar de pessoas, né, vai de encontro a uma cultura. E cultura não se forma do dia para a noite. Cultura, a gente não chega aqui e fala assim, ó, nossa cultura agora é essa. Não. A gente está aí há mais de 500 anos tentando criar nossa própria cultura, porque a nossa cultura veio de heranças de colonizações, etc. Ou seja, vai criando sua própria cultura à medida que o comportamento das pessoas vão se integrando dentro de uma relação interpessoal, né? Então, por exemplo, como é que a gente se relaciona? Na troca de informações. A gente se relaciona na troca de valores, né, de princípios. Por isso que as pessoas são o elo mais fraco, né? Cada um tem seus valores, cada um tem sua cultura. Agora, como é que a gente traz isso
para esse ambiente, né? Aí eu quero abordar isso, trazer para o Sidney um questionamento, que o Sidney já tem muita experiência, vocês depois eu quero até que vocês falem um pouco por onde vocês passaram, para as pessoas entenderem a envergadura do que a gente está falando aqui, não é coisa que nasceu da nossa cabeça, né, Sidney? Por muita experiência de vida dentro de atuações aí que a gente já teve em órgãos e em outras empresas de grande porte, mas como é que começa essa parte de fundamentação? Como é que se fundamentou a parte de segurança da informação e a necessidade disso para, com os desafios que a gente enfrenta com relação aos riscos que vão cada vez mais através da tecnologia aparecendo? Cada tecnologia nova, cada maneira de trafegar informação traz um desafio e um risco novo. Mas de onde isso começou, Sidney? E como é que a gente pode informar os nossos telespectadores aí sobre a questão de entender que isso faz parte do dia a dia deles? Na verdade, a segurança da informação, como eu disse, começou há muito tempo atrás, né? Sim. Na verdade, já na Idade da Pedra, o pessoal escondia a comida e a forma de guardar a comida deles e ser resguardado, de ter a comida levada, era não falar nada para ninguém, né? E o que mais se acentuou foi nas guerras. Então, tinha comunicação, a criptografia da comunicação, e quando começou a ter os equipamentos que foram criados para decriptografia de dados também, na parte da guerra, Segunda Guerra Mundial, na Alemanha, né? Então, os aliados conseguiram fazer a decriptografia de dados, isso aí teve a parte grande de crescimento da segurança da informação, e aí vai levando pelo dia a dia que a gente tem hoje, né? A parte de riscos, tudo que a gente vê, a gente traz isso já como ser humano. Quando você acorda, você já está ligando aquela setinha para você ver se tem algum risco de você levantar da cama, né? Então, essa já começa por aí, né? Será que eu vou conseguir chegar na hora? Você começa a verificar tudo e já começa a pesar tudo que você vai fazer e vai planejando de acordo com o grau de risco do que você faz no seu dia a dia. E na empresa é igual, tá? Na empresa, se você vai colocar uma nova tecnologia, você vai ter que ter alguma coisa para você pensar em riscos. Tudo que vem para facilitar a vida do ser humano, que foi o caso da internet, vem com um lado bom e vem com um lado ruim. O lado ruim são justamente os riscos e as vulnerabilidades que ele traz junto. Tá? A vulnerabilidade, ela vem cercada daqueles medos que o pessoal coloca lá de configuração errada, falta de redundância e assim por diante. Tá? E os impactos são justamente ele ficar sem acesso àquele tipo de tecnologia e vai crescendo em cada tecnologia nova. A inteligência artificial hoje é um desafio maior que a gente vê no mercado, porque a inteligência artificial ela tem um nicho onde você vai estar usando a inteligência artificial com computação quântica. Nunca ninguém pensava isso há 20 anos atrás, né? E quando eu comecei, você pediu para falar um pouquinho do histórico, né? Comecei já com 13 anos de idade, eu já trabalhava com tecnologia, dando aula. Eu não sei se ninguém conheceu, mas era Basic, bom mesmo, tá? Fortran, PL1, tá? Coisa mais antiga mesmo. Aí vai passando pelos anos e realmente a segurança da informação começou a crescer com o advento da internet, tá? E aí vieram os casos que eu mencionei nos anos seguintes, foi o bug do milênio, teve o caso das torres gêmeas, que lançou mais um boom na parte de plano de continuidade de negócios, e aí vai BioID, e hoje a gente está com a LGPD e a inteligência artificial. Mas você tem também pode agregar bastante aí, que a Mara também tem uma boa experiência no mercado também. Eu Mara, como proteger os dados, assim, como proteger isso, né? Que agora é o petróleo que você falou. Você falou um negócio muito interessante. Eu nem lembro de quem que a gente ouviu isso, não sei se foi do Zavag ou se foi de alguma outra autoridade nessa área, né? Mas como é que a gente protege esse petróleo hoje, né? Que é essa riqueza que a gente tem e que precisa ser explorada, né? De uma forma melhor, Exatamente. né? Você não pode tampar o poço porque vai vazar, né? Você tem que extrair para poder usar. É a forma correta do uso, né? Eu não tenho tantos anos de experiência assim, né? Sou quase debutante agora na área de TI, vou fazer 15 anos. Mas, de fato, a internet, né, vai ampliando aí os serviços na internet, principalmente a parte comercial da internet, as redes sociais, né?
e eu acho que esse é o principal ponto do cuidado com as informações, né? Porque se por um lado, né, quando a gente pensa assim, né, que nem o CG falou, a gente precisa dessas informações, mas tem que saber a forma correta de explorar, né? E aí tudo depende do ponto de vista. Eu, como usuário, eu quero proteger os meus dados. Porém, enquanto empresa, eu preciso do acesso a essa informação, inclusive para prestar um serviço melhor para você. E aí a gente entra naquela questão que muitos sites, né, depois aí da NPD, da LGPD, vem agora com aquela questão da política de privacidade, né, a questão dos cookies, que você deve concordar ou não. E aí entra justamente a parte da conscientização, do treinamento da informação das pessoas. Muitas pessoas simplesmente clicam em OK, né? Ainda não se tem aquele conhecimento da importância, do porquê que você está concordando com aquilo. Você tem noção das informações que você está compartilhando ali? Você realmente é consciente de que você quer e entende todos os efeitos que aquilo que você está compartilhando a empresa pode acessar? Né? Então, assim como o termo de uso, né, que já tinha em muitos aplicativos, muitos sites, que muitas pessoas, né, dão de acordo ali e não leem, a gente precisa estar atento e entender o que realmente são esses cookies, o que realmente é feito com aqueles dados. Uma coisa que a gente reclama muito, acho que todo mundo passa por isso, são aqueles números incansáveis que fica ligando para a gente o tempo inteiro, né? Aí liga, você atende ou não fala nada, ou é um robô do outro lado querendo confirmar se é você ou não. E as pessoas ficam se perguntando, não, mas como? De onde tem meu telefone? Por que estão me ligando? E é aí que a gente tem que começar a fazer os links, né? Não só o seu número de telefone, mas de repente tem o seu nome, tem o seu CPF, tem o seu login, né, em algum site, tem ali dados de saúde, que eu acho que são os mais preocupantes assim no momento, e aí entra inteligência artificial. Então, toda vez que a gente pensa numa facilidade que a internet, a tecnologia, a informação traz para a gente, também tem a contrapartida disso. Né? Então, como o Sidney falou, qual a melhor forma de se explorar isso, mas de uma forma positiva? E aí, como titular dos dados, é importante a gente ter essa noção do poder que eu preciso exercer nos meus dados. Eu só posso compartilhar aquilo que de fato eu quero e entendo que seja benéfico para mim de alguma forma. Né? E aí, qual a forma dessa proteção? Né, como o Tarcísio comentou, eu acho que o principal é a informação, é eu ter conhecimento de quais são os dados, do que realmente é necessário compartilhar, e aí um dos princípios que a gente traz com o LGPD é a questão da minimização dos dados, que é a empresa ela só precisa me perguntar o que é essencial para ela saber. Muitas vezes a gente vai preencher formulários na internet de cadastros, de sites, de aplicativos, ou para precisar de algum serviço, e ali tem informações que são desnecessárias, às vezes uma data de nascimento, né? Às vezes um endereço. Você vai fazer só um login ali para acessar uma plataforma e quer saber seu endereço? Não tem necessidade. Né? E a gente precisa ter voz e as instituições saberem que os usuários têm essa informação, têm essa capacidade, esse discernimento de saber o que realmente é importante saber ou não. E que eu acho que ainda não chegamos nesse nível de maturidade, porque muitas pessoas não conseguem ainda vislumbrar o risco que isso envolve, né, lá na frente. Como o Sidney comentou, com inteligência artificial aí, começando com a questão da computação quântica, isso vai trazer um leque de possibilidades que, se a gente não cuidar dos dados agora, isso já vai estar exposto no futuro. Exatamente. Inclusive, uma das partes que vocês mencionaram, a conscientização do ser humano, que é o principal. Ele tem que saber que qualquer dado que ele vaza, a junção, ele pode achar que aquele dado não significa nada para ninguém. Mas quando você junta vários dados espaços, acaba dando uma informação que ninguém esperava que vazasse. Então, ou até pior, né? A gente tem informação deturpada também, que acaba falando que acaba vazando. Né? Então, é uma coisa que o pessoal não se atenta nisso. E a conscientização realmente é inerente do ser humano, é o elo mais fraco. Ele tem que aprender que ele tem responsabilidade sobre as informações que ele tem consigo, né? Porque ele usa no dia a dia do trabalho. E aquilo que ele acha que é simples, de repente, não é tão simples quanto ele pensa. Pode expor a empresa a uma situação bem crítica. Inclusive, pessoas que trabalham com tecnologia, geralmente elas são as mais expostas, porque todo dado hoje nas empresas passa pelo setor de tecnologia, né?
seja num banco de dados, seja numa aplicação online, ou seja até mesmo através do tráfego pela internet que o pessoal comentou, tá? Então, realmente na verdade, o pessoal tem que parar de pensar que é um custo quando você fala em segurança da informação e tem que começar a pensar que é um investimento. Quanto mais você investir em segurança da informação, menos você vai gastar com os impactos possíveis que você teria se não tivesse feito, tá? Com o advento do Big Data, né, Sidney, você tem muito isso que você acabou de falar. Tem informações que para você às vezes é irrelevante, mas no cruzamento de dados, na correlação desses dados no final, ele consegue te dar um mapa completo ali de um perfil de cliente, de usuário, de titular de dado, né? Porque as informações, assim, navegação. A Mara falou um pouco da questão do cookies. A navegação ali, a pessoa acha que é uma coisa simples, né? Ninguém está vendo onde você está navegando, mas muito, por exemplo, da criminalidade que a Polícia Federal tem pego, por exemplo, de crimes cibernéticos aí, é por causa de navegação. E o cara nem não tem uma noção sobre isso, né? Então é importante essa colocação que você fez, porque até a gente correlaciona. O Big Data, quando ele se popularizou, né? Agora é popular, mas isso já vem de muitos anos atrás, né? Você criar um data lake ali de dados ali, depois você fazer consulta e correlacionar isso para montar dashboards ou correlação de informação, isso está latente o tempo todo. Então agora, quando você vai para o mundo virtual, você está exposto. É isso mesmo, Tarcísio. E quanto mais conectividade, mais sujeito está a vazamento ou a tráfego irregular ou não autorizado, né? Quando o Tarcísio falou de crime cibernético, é interessante que uma das questões que as pessoas ainda não assimilaram é a questão da imagem, né? Muitas vezes a gente faz ali cada vez mais autenticação por imagem, né? E o nosso rosto, a nossa imagem é uma biometria. E isso, quanto mais essa informação está na internet e com inteligência artificial, a gente já vê diversos crimes nesse sentido. Então, com a inteligência artificial, né, a gente já tem aí, infelizmente, criação de imagens de pornografia com, né, cruzando ali informações. Então, às vezes, vaza uma informação, uma imagem que ela, às vezes, muitas vezes não é nem real, mas que, de alguma forma, ela já tinha sido disponibilizada, e aí nessa junção, né, que nem você mencionou, das informações, traz ali tanto problema para as pessoas. E pensando também nos dados de crianças, adolescentes e idosos, né, que está tendo todo um cuidado agora, toda uma visão diferenciada por conta do cuidado que precisa ter, principalmente crianças, né? Hoje, os adultos, a gente fala dessa conscientização, com os dados próprios, imagine com criança. Às vezes, olha, não tem nada demais, né? Mas principalmente imagem, né? Nas redes sociais, muita divulgação, muita exposição, né, de crianças. E saiu há pouco tempo um vídeo bem interessante numa tela de cinema, onde os pais vão assistindo, né? E ali vai mostrando o futuro, né? O que causou a exposição de dados de quando aquela pessoa era criança. Então a gente precisa ter muita atenção, não só com os dados pessoais, nós que somos responsáveis, mas também de outros, né, de terceiros, crianças, adolescentes, idosos, que também somos responsáveis de alguma forma. Perfeito, não, é isso mesmo. Tem essa parte realmente de deepfake, né, que a gente chama. O deepfake é uma realidade na internet e ele ataca um dos princípios da segurança da informação, que é a integridade. Ou seja, a integridade do dado não existe. E o que você mencionou sobre crianças, isso está latente, principalmente no Instagram e no TikTok. É aquela famosa lá dos desafios que aparecem. E não é só expor a criança a desafios daqueles lá que muitas vezes colocam a criança em risco, mas colocar a imagem dela já é um erro. Quando você vê as imagens das crianças, e crianças pequenas ainda, não são nem adolescentes, são crianças mesmo, e jogando lá no TikTok, você acaba expondo sem necessidade, né? E o deepfake está aí, a gente já viu vários casos aí similares de montagens que foram feitas, a maioria é grotesca ainda, mas já vai avançando bastante, e hoje a gente vê que pode chegar longe e acabar criando um prejuízo que vai ser imensurável, e aí a indenização vem junto, né? Que aí tem a minha parte do direito, que também sou formado em direito, né? Tem a OAB, pela
a OAB-MG, Sensai em Minas Gerais, e a gente acaba misturando tanto direito quanto a parte de segurança da informação. O direito sempre está ligado à segurança da informação também, tá? Então, é importante que as pessoas saibam que a internet não é tão livre assim quanto todo mundo pensa e pratica, né? Ele tem seus limites legais já existentes com as normas que já existiam para a vida real, e só aportar para o mundo virtual. Mas ainda tem gente que fala, não, tem que ter uma norma específica. Hoje já tem jurisprudência que aplica normas antigas no ambiente virtual. Tá? Legal. Dentro desse escopo que você mencionou, Sidney, quais são os maiores riscos que as empresas correm hoje por não conscientizar ou não educar os seus colaboradores sobre essa questão de cuidados com a segurança da informação? Nem vou entrar na questão de Lei Geral de Proteção de Dados, porque ali são normativas e, assim, ela contempla muita coisa, mas às vezes ela não é específica, assim, em todas as penalidades ou riscos que uma empresa pode correr. Quais são os maiores que você enxerga aí? As empresas estão sujeitas a impactos financeiros muito altos, tá? E aí, esses impactos podem ser ocasionados por vazamentos de informação, por cópia indevida de algum tipo de matéria ou de artigos que são inerentes à empresa e acabar vazando como uma espionagem industrial. Dá uma perda financeira muito alta, né? Vai ocasionar uma perda financeira muito alta. E o risco de ter uma falta de conscientização nos ambientes é muito alto, porque você acaba expondo a empresa ao costume de cada um, que é o que você mencionou. Cada ser humano tem uma forma de agir, tem um conceito diferente, ainda mais no Brasil, né? Que é uma junção de culturas, é uma salada de fruta total de culturas, e a gente sabe o que é isso, né? Então, cada um tem sua cultura e a sua educação que ele recebeu na família também. Junta os dois e você vai ver que cada um pensa diferente. Então, cada um vai dar um cuidado diferente das informações que ele tem e não percebe que, de repente, não percebe porque não foi conscientizado para isso. Ele não consegue perceber o risco que ele está colocando aquela empresa para algum tipo de exploração de vulnerabilidades que existe no ambiente, tá? É muito comum a gente ver até todo mundo se autenticando, levando documento, tirando foto na portaria para acessar uma sala e não sabe o que eles vão fazer com aqueles dados, né? Então, você começa por aí. Mas mais de 90% das pessoas que eu conheço já fizeram cadastro em algum lugar e não sabem nem para que era. Sabe que é para entrar em algum lugar, mas não sabe o que eles fazem com esses dados. Eu fui E ontem numa o... instituição aqui do Sistema S em Brasília, ontem, né? E aí eu fui falar com uma pessoa lá, e aí tem uma catraca agora com biometria. E aí a pessoa começou a me pedir meus dados, qual é o seu CPF, qual é o seu nome e tal. Eu perguntei, né? Mas eu já tem cadastro, para que esse cadastro aí? Aí ele falou, não, é porque a gente faz isso em planilha. Então, todo dia que você chegar, eu tenho que registrar seu CPF, seu nome e tal, para te liberar na catraca. Eu falei, mas você tem uma catraca, você já tem um cadastro anterior. E aí, então, assim, e a pessoa da portaria não tem a mínima noção do porquê que aquilo existe e por que ele precisa coletar aquele dado, né? E uma coisa muito importante dentro desse contexto aí, a gente não associa, mas veja bem, quando a gente correlaciona áreas, eu gosto muito dessa parte de gestão de pessoas, e aí você percebe, né, Mara, a rotatividade que empresas têm de colaboradores. Quando você não conscientiza, ou não tem um programa de conscientização, olha o risco que você corre. Por quê? Porque você troca gente. Pequenas empresas trocam de 10 a 15 pessoas por mês. Empresas que têm 70 colaboradores, assim, no comércio, né? E aí você imagina como é que você conscientiza essas pessoas o tempo inteiro de como lidar com aqueles dados dos clientes e também dos colaboradores internos se você tem uma rotatividade alta, né? Então, que vocês pensam a respeito disso? Assim, como é que a gente correlaciona dentro de uma abordagem até para as empresas entenderem um programa de conscientização, qual o benefício que ele tem nessas soluções, pela dinâmica até que um negócio tem de troca de pessoas, né? Que isso vai acontecer sempre, né? Eu acho que por isso que essa questão da conscientização, né, de trazer informação, ela vai além, né, do ambiente empresarial. Ele tem que ser justamente uma coisa cultural, porque hoje qualquer lugar que a gente vá, qualquer coisa que a gente faça, a gente está fornecendo dados a todo momento, né? Então, desde quando começaram a colocar câmeras de segurança nos estabelecimentos e obrigaram a colocar a plaquinha informando, né, sorria, você está sendo filmado. Então, ali já tem uma informação que foi salva de alguma forma. Então, a todo momento a gente está exposto.
Então, não só, de fato, nas empresas, a gente tem ali um CNPJ que é responsável, né, e pode ser penalizado por isso, mas não só dentro da empresa é importante fazer essa cultura, né, de consciência e de cuidado com os dados pessoais e de terceiros, mas na nossa vida, no dia a dia também, porque uma vez que a gente já utiliza isso no nosso dia a dia, levar isso para dentro da empresa, né, é um plus, né? Ali vai ser algumas questões específicas, né, que a empresa, como responsável ali, como controladora dos dados, ela vai ter toda uma forma de tratamento. Mas acho que a forma mais segura é trazer isso numa consciência de forma geral, né, para todo mundo, porque isso vai só se estendendo. À medida que você tem o cuidado e isso está ali latente a todo momento que você lida com alguma coisa, quando você vai para a empresa e passa por aquele treinamento, ele vai ser um reforço, né? Ele vai ser um extra do que você já faz no seu dia a dia. Exato. O onboarding hoje é importante, até mesmo o uso de ferramentas de EAD, que isso aí você acelera esse processo de, não de aculturação, mas de ensino, né? Você consegue ensinar as pessoas o que é segurança da informação. E aí, na prática do dia a dia, você vai aculturando. É muito difícil nessas empresas que trocam muito as pessoas e que tem muitos terceirizados, porque você nem dá tempo de ensinar. A pessoa já entra, na hora que você está ensinando, ainda está ensinando, a pessoa já trocou. Aí você tem que começar do zero. Então é importante que já tenha alguma coisa online para poder fazer, que é, antes até mesmo da pessoa entrar, ter o contrato assinado e tudo mais, ele já pode ir fazendo um estudo, já vai conhecendo como é que a empresa funciona, e você vai criando a parte já do ensino, aqueles conceitos básicos de segurança da informação, e vai aculturando depois no decorrer do treinamento. Então, isso é uma coisa que a gente vê o mercado fazer bastante e tem dado certo. Mas é realmente um dos maiores pontos de fragilidade que a gente vê são as trocas de recursos, tá, Tarcísio? Junto com a troca do recurso, vai a informação com esse recurso que saiu. Vai com ele, né? Isso aconteceu muito, assim, na minha jornada também de tecnologia. Tem um pouquinho mais do que do que a Mara, né? Tem uns 20 e poucos anos aí, não tanto quanto o Sidney, né? Que já tem um histórico aí. Mas a informação vai junto, né? Eu me lembro de sair de grandes empresas, a pessoa levava num HD externo ali informações da empresa. Levava, a gente não tinha nuvem ainda na época, né? Hoje você tem a nuvem, então o cara pode replicar, fazer uma cópia, jogar numa nuvem privada ali, documentos de empresas, e tudo isso vai direito intelectual, vai uma série de coisas que podem acarretar, mas a empresa não tem esse monitoramento, que aí até uma das coisas que eu vejo vocês fazerem muito aí nessa parte de maturidade de TI, né? Avaliar desculpa, avaliar as vulnerabilidades e avaliar os riscos, né, e fazer recomendações das melhores práticas de segurança da informação. E aí a gente tem, por exemplo, uma ferramenta que o Sidney mencionou, o Play DPS, que a gente ajuda a conscientizar as pessoas através de gamificação, ou seja, como um adulto aprende, ele aprende por interesse, né? Então, às vezes é um assunto complexo. Eu pego muito isso na hora que a gente vai fazer essa conscientização de segurança da informação, que cara, agora eu vou ter que me formar em tecnologia, eu sou da área de recursos humanos, eu vou ter que me formar em tecnologia, eu sou da área financeira. Não, não é sobre isso, né? Então a gente faz isso de forma descomplicada, falar de um assunto sério, de forma descomplicada e que faz parte do cotidiano, do dia a dia dele, né? Então isso é muito, muito importante as empresas entenderem que há soluções para isso, né, Cid? Exato. A gamificação é um ouro, né? Que a gente, é um nicho de ouro que a gente viu assim a nascer por causa dessa necessidade do mercado. Não só com segurança da informação, mas com outros pontos, porque o ser humano ele só presta atenção naquilo que chama atenção, né? Naquilo que é interesse dele ou que é bonitinho ou que é da língua dele. Aquilo que ele não entende, ele não dá atenção. Isso é uma realidade que a gente vê no mercado. Então, a gamificação ela veio para realmente trazer uma facilidade aos usuários, entender como é que funciona a segurança sem tantas letrinhas, sopa de letrinha, né, que o pessoal fala. Quando se começa a falar em segurança, falar em IPS, aí o pessoal já começa a assustar, né? Mas é assim mesmo, tanto tecnologia quanto segurança tem um monte de sopa de letrinha, mas dá para traduzir em palavras mais simples.
O bom verdade. do jogo, né, da questão da gamificação, da plataforma do Play DPS, é porque quando a gente pensa nessa rotatividade, a gente pega justamente ali, começa, né, com um índice maior de rotatividade, com a idade da galera que está entrando no mercado de trabalho. E é justamente esse pessoal mais jovem que curte mais essa questão da gamificação, então fica muito mais atrativo, né, e facilita atingir o objetivo do treinamento, da conscientização. E muitas empresas também utilizam essas plataformas de gamificação, como o Play DPS, e às vezes começam a trazer benefícios pela pontuação, né, que eles vão atingindo. Então, terminou determinado módulo, atingiu determinada pontuação, ganha um dia de folga, né? De repente ganha um voucher de alguma coisa. Então, isso traz ali um envolvimento e até aquela questão da competição, né, interna das equipes, entre áreas. Então, vai ficando um negócio legal e, ao mesmo tempo, atinge também o objetivo do treinamento, da informação, né, de disseminar isso de uma forma geral dentro da empresa. Muito bom. Bom, gente, é um assunto bem legal, bem extenso, que a gente pode explorar bastante, né? Mas queria agradecer vocês aí por esse tema tão relevante. Se vocês quiserem fazer as considerações finais aí de vocês para esse nosso episódio de hoje, que a gente vai ter outros aí, vamos falar muito sobre segurança da informação, vamos falar muito sobre essa questão de uma forma descomplicada também, para que as pessoas entendam que isso faz parte do cotidiano. Não tem como você viver hoje sem informática, sem informação, sem automação, não, dificilmente, né? Mas se a energia acabar, não tem placa solar, fica tranquilo que a gente consegue, né? Então, não tem como a gente ficar hoje sem a informação, sem o seu celular, Então, isso só tende a evoluir, né? Com a inteligência artificial ainda mais. Então, a gente vai ter muitos temas como esses aí, mas queria deixar aí para vocês já fazerem as considerações finais de vocês nesse nosso episódio de hoje. Eu agradeço muito a oportunidade, eu acho fundamental a gente trazer, né, esses assuntos e de uma forma descontraída e que atinja, numa linguagem fácil que atinja, né, o maior número de pessoas possíveis. De fato, a questão hoje da tecnologia, da informação, a gente precisa desmistificar essa questão de que é perigoso, de que as pessoas não entendem, porque não é assim, né? Hoje a gente respira, a gente já está com acesso aí a milhares de informações e tecnologia, e que isso não é o vilão da situação, né? A tecnologia, a informação, ela está aí para potencializar o que de fato já existe, né? A gente só automatiza, facilita, traz conforto, mas isso também acarreta em riscos. Então, a gente precisa de informação, de conhecimento para extrair o melhor disso tudo. Então, obrigada pela oportunidade e quem sabe a gente fala aí mais vezes sobre segurança da informação. Que agradeço. Bom, Tarcísio, o que eu queria deixar de recado, pessoal, até para dar aquele brinco para a próxima aparição nossa aí. Primeiro, agradecer vocês pelo excelente trabalho que vocês têm desenvolvido aí para difundir mais sobre os assuntos que hoje são ainda desconhecidos de muitas pessoas, né, muitos profissionais no setor. Mas desmistificar também que segurança da informação não é só tecnologia. Ele tem tecnologia também, mas ele vai muito além da tecnologia, tá? E aí não é só LGPD, ele tem vários outros pontos também, está na inteligência artificial, está na parte financeira, se você pode imaginar, todo o setor financeiro, ele tem accounting, e accounting é uma das partes da segurança da informação, e assim por diante. Então, segurança da informação, ela sempre está presente em qualquer fato que você vai colocar, em qualquer processo ou projeto que você vai tocar no dia a dia da empresa, seja ele de recursos humanos, igual você falou, ou da própria área financeira ou da área finalística da empresa. Sempre vai estar rodando lá junto uma vertente para você verificar se tem alguma vulnerabilidade, detectar essa vulnerabilidade, identificar quais são os impactos que podem ser ocasionados se for explorada essa vulnerabilidade, e aí você vai ver se tem alguma ameaça ainda àquele seu ambiente. São ameaças, elas podem ser externas ou podem ser até internas, para você poder metrificar o nível de risco que você tem dentro da empresa, tá? Mas parabenizar aí vocês por esse trabalho e colocar aqui segurança da informação, a gente pode falar 365 dias do ano, que ainda vai ter mais coisa para falar sempre, tá? Com certeza. Obrigado aí, gente. Agradeço vocês pela disponibilidade. Sei que o dia de vocês são bem corridos aí. E deixar aí também para o pessoal a disponibilidade. Pode seguir, sigam lá no LinkedIn também, né?
Edilmara e o Sidney, né? Sigam eles lá se vocês até quiserem falar aí também como é que é o login de vocês lá, como é o usuário de vocês no LinkedIn para seguirem vocês que compartilham diversas informações ali também, né? São profissionais da área. Fiquem à vontade aí para mencionar aí o LinkedIn de vocês. Mas tá tranquilo, a maior parte do pessoal já me conhece, aí a Mara pode divulgar o dela. O meu, assim, japonês ainda já é mais difícil de ter, né? Então, é o nome mesmo. Eu com o nome Edilmara também, fui descobrindo aos poucos que existia mais, né, com a internet, mas é o meu nome mesmo, Edilmara Dato, né, a gente está sempre aí compartilhando informações da Bravonix, de parceiros, ferramentas, né, que vão sendo lançadas aí, que traz todo o auxílio para a segurança da informação também. Legal, obrigado, gente. E você que está acompanhando a gente aí, se você quer conhecer um pouco mais das nossas soluções com relação a essa parte de gamificação que a gente falou aqui, a gente vai deixar o link aqui na descrição do vídeo aqui para você curtir, compartilhar, e você pode marcar uma apresentação nossa das ferramentas de conscientização, né, que esses profissionais aqui nos ajudam a construir esses conteúdos lá. De forma descomplicada, mas também entendendo e trazendo a bagagem que a gente tem de atender aí mais de 300 clientes dentro desse nosso escopo também de atuação com a parte de governança e proteção de dados, né, Sidney? Então, você que está aí nos acompanhando, fique à vontade, deixe seu comentário aqui, comente aí que a gente vai passar, se tiver dúvidas, né, ou alguma pergunta, coloque aqui nos comentários que a gente transmite aqui para os nossos profissionais especialistas e a gente vai falar depois, Sidney e Dilmara, sobre incidentes, gestão de incidentes, a gente vai ter esse tema aí na prática, como é que funciona, porque a LGPD veio aí também trazendo novas resoluções com relação a isso, mas às vezes na prática as pessoas não sabem como isso vai no dia a dia, né? Então, deixar aí para o pessoal já esse spoiler aí que a gente vai falar depois sobre gestão de incidentes, como realmente criar essa política interna, né, da organização e as recomendações que a gente dá aí para o pessoal para poder se proteger e realmente ter uma visão de governança de dados mais aprimorada. Beleza, obrigado aí, até a próxima, pessoal. Até a próxima. Até a próxima.